Boa tarde, pessoal, com a paz em Cristo Jesus. Hoje, após praticamente quase 2 anos, eu resolvi a mim mesma me dar essa chance e essa oportunidade que Deus está me dando para falar do meu filho, o Levita Rodrigo. O Levita Rodrigo, hoje, dia 10 de abril, eu não consigo ainda me expressar ainda o passado ainda, que sei que a gente tem que acostumar. Mas vamos dizer que hoje o meu Rodrigo, lá no céu, ele está fazendo 26 anos. 26 anos. A história do Rodrigo, do Levita, né? Como todos conheciam, o Levita Rodrigo, né? O artista Levita Rodrigo. Levita Rodrigo. Levita Rodrigo. Às vezes nós fazemos assim, né? Por que fazer só após a pessoa vai? Não é verdade? Por que eu não fiz essa camiseta antes para mostrar o tamanho do meu amor e do meu carinho por ele também? Não. Mas na mesma hora, a gente tem que saber lidar com todas as situações que a gente fica se perguntando mil e uma pergunta. Após a partida do Levita, né? Que eu chamo ele meu Rodrigo, sempre foi assim, o meu Rodrigo, né? E para outras pessoas que sempre a conheceu, o Levita Rodrigo. Então, eu assim, graças a Deus, eu louvo e agradeço a Deus, porque o tempo que o Rodrigo esteve aqui, nessa terra aqui, nesse mundo aqui, o tempo que ele esteve aqui, eu estive presente pelo menos um pouquinho assim na vida dele. Eu estive presente em tudo na vida dele. Eu me sinto assim, muito privilegiada em ser mãe do Levita Rodrigo. Eu me sinto muito privilegiada. Claro, né? Quando até uma certa idade, a gente tem mais eles conosco, mas depois, isso é óbvio que eles vão crescendo e eles querem vida própria, eles querem ter o seu lugar. Assim foi o Levita. Ele esteve comigo até seus, vou colocar 18, 19 anos. Depois falou, mãe, agora vou seguir vida. E ali, mas a gente está sempre junto. Eu vou falar que eu fui uma mãe 100%? Não. 100% não, porque não existe. Mas aqui dentro do meu coração, eu tenho a certeza que tudo que eu fiz para o meu filho foi para o bem. Tudo. Tudo. Às vezes eu me cobro, porque eu acho que eu era muito, muito ciumenta. Então, assim, eu acho que toda mãe, a mãe verdadeiramente, todas nós mães mesmo, que amamos nossos filhos, porque como que a gente pode ter um filho e não amar um filho? É muito difícil, né? Então, assim, o Levita foi meu único filho, não só foi como será. Ele será eternamente o meu filho, o Levita Rodrigo. O Levita Rodrigo, ele não morreu. Ele está dentro, aqui dentro do meu coração e dentro do coração de todas as pessoas que tiveram o privilégio de a conhecer, tiveram o privilégio de estar com ele. O Levita sempre foi um menino calmo, um menino tranquilo, um menino que sempre gostou de fazer suas coisas, tanto quando aconteceu, né? Algumas pessoas criticaram, não, porque estava fazendo um tipo de esporte que não tem nada a ver isso. Até eu mesmo, sabe, às vezes eu me pergunto ainda, eu falo, nossa, se ele não tivesse saído naquele dia, se ele não tivesse ido para o ginásio de esporte, teria acontecido. Muitas pessoas ainda chegam até a mim, ainda perguntam, ele quebrou isso. Não, ele não quebrou nada. O Rodrigo estava inteirinho, né? Então, assim, é difícil a gente entender que o nosso querer não é o de Deus. É difícil a gente entender
Então, assim, o Rodrigo, ele veio dia 10 de abril de 1997. Ele partiu dia 10 de fevereiro de 2022. É duro, é difícil. E tem dias que eu acho que eu não vou aguentar. Tem dias que só eu e Deus sabe o quanto é difícil. Eu olho essas coisas dele, mas no mesmo instante eu paro e olho e fico pensando, eu tenho que prosseguir. Porque o Levita era assim que ele queria, prosseguir. E sabe o que às vezes eu fico triste também, porque eu falo tão jovem, tinha tanto ainda para lidar, para ensinar as pessoas. E de repente, uma fatalidade. O Rodrigo partiu. E daí, a gente começa a se questionar. O porquê, se não tivesse ido, não teria acontecido. Mas será? Será mesmo? Eu, assim, quando eu via colegas minhas, os filhos partirem, a gente sente e a gente fala assim, meu Deus, eu imagino como que é. A gente só imagina, mas saber mesmo, a gente não sabe. Não sabe. Porque nem com a gente mesmo, o que se passa com a gente mesmo, a gente não consegue entender. Eu tiro por mim. Eu tiro por mim. Tem dias que eu quero me questionar com Deus, mas na mesma hora eu falo, não posso. Deus é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é onipotente, Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas. Eu não posso nada. Eu, Rogelma, você, ninguém pode fazer nada. E às vezes eu fico me perguntando, mas no hospital, é que ele chegou lá em óbito, né? Mas as pessoas, eu gosto de deixar bem claro isso. Porque após a partir do meu Rodrigo, agora não, pessoal, mas ainda, eu não aprendi ainda a controlar minhas emoções. Tem dia que eu controlo, tem dia que eu não controlo, tem dia que eu estou melhor, tem dia que só eu e Deus sabe. Você tá entendendo? Então, assim, o que eu quero falar é que, assim, a morte, a ida, são para todos. Só que a gente, como mãe, a gente não se conforma, né? De ver seu filho ali, dentro de um caixão. É tão difícil. Olha, mas é tão difícil. E como eu vinha falando, e quando eu vi muitas colegas minhas, né? Filhos e primeiro. E eu tomava, que a gente toma aquela dor pra gente, né? Não é assim? Nossa, fulano se foi. Nossa, como ficou a mãe? É assim que a gente pensa, né? Como ficou a mãe? E realmente é assim mesmo. Como fica a mãe? Como fica a mãe? E nessas mulheres todas que eu conheço, que já seus filhos já partiram, igual o meu, sabe aquele brilho? Aquele brilho no olhar? Eu já não conseguia mais enxergar em nenhuma delas. Via que elas conversavam, elas sorriam assim igual eu. Mas cadê o brilho? Aquele brilho vai embora. É assim como eu. E hoje eu sei. Você que está aí do outro lado, que está com seus filhos todos, você imagina, você fica assim, meu Deus, como é difícil para a Rogelma, como é difícil para as outras mães. A gente imagina, a gente toma dor, a gente se emociona, mas ninguém sabe na realidade o que é a dor, certo? Da partida de um ente querido, principalmente de um filho. Eu achava que eu era muito forte,
Eu me achava muito forte, certo? E hoje eu falo assim, meu Deus, como eu sou fraca. Mas ao mesmo tempo, aí eu me pego, como hoje. Eu me pego e falo assim, nossa, mas eu não sou tão fraca como eu penso. Eu não sou tão fraca. Porque 26 anos, dia 10 de abril hoje, o meu Rodrigo. 26 anos. Muito jovem, né? Muito jovem, né? E eu tô aqui. Eu tô de pé. Curativos, com feridas, com a saudade, com as lembranças que são demais. E eu prometi que eu não ia chorar. As lágrimas, eu sempre falo que após a ida do meu filho, meus olhos viraram como se fossem 2 rios. Porque as minhas lágrimas, eu já não tenho mais controle sobre elas. Eu já não tenho mais controle sobre elas. Só que quando eu olho as coisas do meu filho, as lembranças que ele deixou, quando eu vejo cada um do grupo, né? O Michael sempre foi um dos mais próximos dele, que é o filho da minha amiga Itana. Ele sempre foi um dos mais próximos dele, até na altura, e são altos, tudo parece, todos eles. O Michael, todos eles. Eu sei que realmente eles tinham um carinho muito grande pelo meu filho. Era irmão para eles. E quando eu olho cada um daqueles meninos e daquelas meninas, eu vejo um pedacinho do meu filho. Quando fez um ano que o Rodrigo partiu, dia 10 de abril, dia 12, eles fizeram um evento de ensaio livre, né? Onde o Levita Rodrigo e a turma toda se encontravam lá todos os finais de semana, na semana, sabe? Para fazer os treinos, para fazer as coisas. E ali eles treinavam, e ali eles brincavam, e ali eles sorriam. Eu creio que ali eles eram felizes, ali eles contavam piada, ali eles brincavam, ali um tomava o sentimento do outro, e ali eles faziam dali o momento deles. O momento deles, que era o que meu filho gostava muito de fazer. O hip hop para o Rodrigo, olha, ele iniciou desde pequeno com muitas coisas. Ele queria ser primeiro jogador, depois falou que ia ser isso, depois falou que ia ser aquilo. Até lixeiro ele falou que ia ser. Até acho bonitinho quando ele falava, mamãe, eu quero ser lixeiro. Eu falava, nossa, meu filho, mas logo lixeiro. Ele nem falava lixeiro, lixeiro. Aí eu falava, tá bom. Ele admirava, sabe? Quando ele via o carro passar, o caminhão de lixo, e aqueles moços, né, de luva e tudo mais, ele admirava aquilo lá. E ele falava, né? Mamãe, eu quero ser lixeiro. E eu falava, tá bom, meu filho. Então, assim, eu sempre fui aquele mãe de apoiar tudo que o meu Rodrigo quis fazer aqui, o que esteve ao meu alcance. Em primeiro lugar, o alcance do Senhor Jesus Cristo. E é o meu aqui, eu não levo aqui dentro do meu coração nenhuma mágoa. Porque todas, quando ele precisava de mim e eu precisei dele, ele estava ali. Às vezes, mãe e filho tem alguma diferença, sim, isso é normal. É normal, porque quando a gente ama, a gente protege, né? Quando a gente ama, a gente protege tanto que às vezes a gente sufoca. E por muitas vezes eu acho que eu sufocava o meu filho. Com tanto amor, com tanto carinho e com tanta dedicação. Desculpa, eu não estou fazendo esse vídeo para mostrar, para ganhar link, para ganhar... Não. É que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, sempre gostei muito de conversar. E após a partida dele, eu tenho me calado muito, sabe? Assim, tem momentos que a tristeza, ela invade todo o meu eu.
não só aqui dentro, mas como por fora. Mas ao mesmo instante, eu sinto uma presença, algo que eu não sei explicar. Eu sinto assim, uma paz, sabe? Uma paz assim, gostosa do meu interior. Uma paz que eu não sei explicar, eu não sei. É uma saudade tão grande. Olha, se eu chorar, me perdoa. Se alguma lágrima cair, me perdoa. É uma saudade com dor, misturado, tudo misturado ao mesmo tempo. E eu não sei entender, eu ainda não sei explicar. Eu não sei explicar. É como, tem momentos que eu olho assim, olho e eu falo assim, o Rodrigo, daqui a pouco ele vai chegar. Só que daí o Rodrigo não chega. E é nesse momento que aí a dor vem mais. E aperta e sufoca. Que você não consegue conter. Eu sou grata a Deus por ter me dado meu filho, por ele ter sido esse menino tão bom, que ele foi aqui, não só para mim, mas como para muitas pessoas. O Levita Rodrigo foi exemplo e será sempre exemplo para muitas pessoas. E eu me orgulho muito, muito, muito de ser a mãe do Levita Rodrigo. Eu me orgulho de ser mãe do Levita Rodrigo. Hoje, 26 anos, o Rodrigo estaria fazendo se estivesse aqui. Mas na minha memória, no meu coração, e sobre Deus, ele está fazendo 26 anos. A gente não tem mais o físico, a minha vontade de abraçar o meu filho, a minha vontade de todos os anos fazer a surpresa que eu fazia, né? Mas ele sabia que eu não era mais surpresa, que todos os anos. Então eu inventava aquilo como se ele fosse um menininho bobo que não soubesse. Não, minha mãe não, mas todos os anos. Então, o ano passado foi o primeiro ano sem o meu Rodrigo. Ele partiu no dia 10 de fevereiro de 2022 e dia 10 de abril, aniversário dele. E hoje, 1 ano e 3 meses, 10 de abril de 2022. E cadê o meu Rodrigo fisicamente? Não está mais aqui. Para mim poder inventar aquelas festinhas, sabe aquelas festinhas que a gente inventa quando é criança, que a gente fala assim, aquela euforia, nossa, vai ser surpresa, vai ser surpresa. O meu Rodrigo, ele sabia que ele fazia de conta que não sabia, mas ele sabia que tinha surpresa, né? É tanto que tem outro colega dele, o Henrique, né? Que faz aniversário dia 5 de abril. E pelo que eu saiba, todos os anos eles comemoravam juntos. O meu Rodrigo, o Nery é dia 5, né? Que é o Li, que é conhecido como Li, né? Eles também eram muito apegados um com o outro, né? E o meu Rodrigo dia 10. E todos os anos eles comemoravam, sempre juntos, né? Eles comemoravam aniversário juntos também. Mas o meu Rodrigo, ele sempre, ele vinha em casa
né? Ele vinha e ali era como se fosse uma surpresa. Então eu apagava as luzes, eu fazia bexiga, era assim uma coisa assim. A Itana também, que é uma grande amiga nossa também, uma segunda mãe, como ela mesma fala, que até hoje também tem sido difícil, né, para ela, como ela fala, e eu tenho que acreditar, porque o Levita sempre foi muito querido por todos, sempre querido por todos. E assim, eu lembro que de 23 anos, nossa, numa correria, né, para fazer, e eu chamei a Itana, Itana, vamos lá, rapidão, tal. E a Itana a Itana, a Michelle e a outra menina, nós lá fazendo as bexigas e colocando nas paredes, enquanto isso, eu vou lá e pego o bolo e aquela coisa, e de repente a gente fica lá, né, esperando ele chegar. E quando o meu Rodrigo chega, nossa, parecia assim que, para mim, é como se ele fosse um nenê. Nossa, eu tô dando um presente para o meu nenê. Mas ele já sabia. Mas ele fazia sempre aquela carinha de, surpresa. E nesse 23 anos dele, foi o penúltimo bolo que eu consegui dar para ele. E já não fazia mais festa, né? Porque também ele já não... Era só reunia só a gente mesmo, um grupinho mesmo, só a gente. Mas tinha o bolo todos os anos. Nos 24 anos do meu Rodrigo, eu comemorei em Campinas, porque eu tinha passado um tempo para lá, casei, fui para lá, mas não me adaptei lá e findei voltando. E no aniversário dele, dia 10 de abril, ele falou, mãe, eu vou em Campinas. Acho que ele ia comemorar até outro aniversário no outro dia, ou no mesmo dia, lá no lugar que eu levei ele, lá num... num condomínio lá que eu levei ele lá, isso bem à tardinha já. E eu falei pro meu esposo, para o Flávio, falei assim, eu vou comprar um bolo, né? E vou fazer um almoço para o Rodrigo, né? E assim o Rodrigo foi, né? Ele e a namorada dele, ele e a Renata, né? Eles estavam sempre juntos, andavam sempre juntos, né? Uma união que eu achava lindo, eles dois, por ser tão jovem, mas tão formais, eles dois. Nunca vi briga, nunca vi nada deles dois. Nunca cheguei na casa do meu filho para ver ele falar alguma coisa com ela, ou ela falar alguma coisa com meu filho também. Nunca. Se eu falar isso, eu estou mentindo. E o tempo que eles passaram juntos, eu sei que eles foram muito felizes. Assim, eles demonstraram. E eu acredito, porque o meu filho sempre falava que não existia mentirinha. Mentirinha, mentirona. Era tudo uma coisa só. E eu acredito que eles viveram muito bem. A Renata Tosta e o Levita Rodrigo. E eu lembro que nesse dia eu estava no dentista, né, em Campinas. Nós estávamos morando lá, como mencionei. E ele ficou de ir para lá. Falei, beleza, vem, filho. Isso, eu fiz um almoço. Ele gostava de maionese, tudo ele comia. Ele não tinha essa frescura, tudo ele comia. A Itana bem sabe disso, né, Itana? Nunca vi, gosta de comer daquele jeito. E daí ele falou assim, mãe, tal hora eu vou chegar na rodoviária, a senhora me busca? Eu falei, sim, filho, eu vou estar no dentista e após vai ser exatamente a hora que eu vou sair, que a gente encontra você na rodoviária. Isso, saí do dentista e ele falou, mãe, já estou aqui. Né, por trás, não dentro da rodoviária, porque do outro lado da rodoviária de Campinas. Pegamos ele e a Renata e fomos para casa. Eu, o Flávio, ele e a Renata. Chegando lá, eu falei meu esposo, vai comprar um refrigerante com ele, vai comprar para ele não desconfiar. E isso, a vela, eu e a Renata tentando colocar no bolo, a vela quebrou e a gente não conseguia. Nossa, foi aquela coisa, não sabe? E eu toda contente, em mais um ano, poder estar com meu filho. E ali eu lembro quando ele chegou, ficou eu e a Renata em casa, em Campinas lá, né? E ele e meu marido tinham de comprar um refrigerante, outra coisa lá, para dar tempo eu dar uma ajeitadinha na mesa e colocar o bolo, né? Coisa de mãe, né? E daí, quando ele chegou, a vela não acendia, era aquela coisa. Ele falava, tá bom, não precisa de vela não, né?
E ali nós começamos a cantar parabéns para você e tudo mais. E ele só olhava. Ele fazia assim, ele olhava para um lado, olhava para o outro. Né? E ali nós almoçamos, dali nós comemos o bolo, né? E ele ficou esse dia, o dia inteiro conosco. Por volta de 4h30, 5, nós fomos deixar ele nesse outro. Mãe, eu não tenho outro compromisso. Falei, ô filho, você devia ficar para dormir hoje com a gente. Falei, mãe, não posso. Ele tinha sempre muitos compromissos a fazerem, né? E daí, eu lembro que nós fomos deixar ele lá. Eu tinha comprado um tênis, veio para ele, e o tênis tinha ficado, acho que, não sei se ficou pequeno ou se ficou grande. Não, isso, a lembrança falha aqui agora no momento. E eu falei, então tá bom, depois a mãe troca e leva na próxima semana, porque toda semana eu vinha para Cosmópolis, né? As saudades, nossa, e quando eu não vinha, ele sempre ia, quando dava para ele ia. E assim foi minha trajetória com o meu Rodrigo. Se eu for contar tudo que eu vivi com o meu Rodrigo, é muita coisa. Então, assim, até os 24 anos, o Levita, ele sempre teve o bolo, ele sempre teve o carinho, o afeto dessa mãe aqui, ó. Eu sou apaixonada pelo meu filho. Eu amo meu filho com todas as minhas forças. Como é duro. É muito duro, gente. É muito difícil. Hoje, dia do aniversário do meu filho. Ele não está aqui. Fisicamente. Mas dentro do meu coração, ele continua vivo, pulsando, pulsando, pulsando. E eu só tenho que dizer: feliz aniversário, meu filho. Hoje, você não está aqui. Mas eu creio que você está ao lado do Pai. Que esse é o melhor lugar para se estar. Filho é sempre filho. O meu Rodrigo. Quantas saudades que eu tenho do meu filho. Mas eu sei que não é só eu que passa por essa dor. Tem outras mães também que passam. E o que eu quero falar para essas outras mães é que é difícil mesmo. É uma coisa tão difícil que tem hora que a gente acha que a gente não vai conseguir, né? Aí a gente fala assim, Senhor, meu socorro vem dos céus. A minha alegria, a minha vontade de viver, a minha vontade de prosseguir, Senhor, eu tenho que ter. Porque ainda eu tenho muito ainda a fazer aqui, se eu estou aqui. E de ser grata ao Senhor pelo filho amado que Ele me deu. Pelo filho amado que qualquer uma outra mãe gostaria de ter. Então, para todas as mães que seus filhos já partiram, que eles possam estar bem. Porque aqui nessa terra, esse mundo está muito virado também. Quantas mães vão dormir preocupadas sem saber onde seu filho está? Mas o que eu falo, mães, nunca larguem seus filhos. O que puderem fazer e por eles, façam enquanto eles estão aqui. Porque depois que vai, não tem mais, não volta mais. Fica as lembranças, fica a saudade e a dor. E eu, Rogelma, eu graças a Deus, como eu falei, eu não sou perfeita. Mas assim, dentro de mim eu sei que tudo que estava ao meu alcance,
primeiramente ao alcance do Senhor Jesus, eu fiz pelo meu filho e não me arrependo. Eu faria tudo novamente para ter o Levita Rodrigo aqui comigo. Gente, eu vou parando por aqui. Não vou... Até achei que ia ser menor. Espero que, para todas as mães que estejam passando o mesmo que eu estou passando, que nós viemos confiar e que nós viemos acreditar que lá na eternidade todos nós vamos nos encontrar com o nosso santo querido, principalmente com os nossos filhos. Hoje, o Levita Rodrigo, 10 de abril e 26 anos. E o que eu posso falar, filho, receba todas as bênçãos junto ao Pai, porque eu creio que você está ao lado do Pai. E hoje, mais do que nunca, eu falo, Senhor, mais um ano sem meu filho aqui fisicamente, mas eu sei que ele está bem protegido nos seus braços. E assim, eu vou ficando por aqui, com saudade, e com muita lembrança do meu filho. E ao mesmo tempo, muito feliz por saber o quanto o Levita é querido. Era querido e é querido por todos nós. Eu amo o meu Rodrigo. O Levita Rodrigo será eternamente, hoje e para sempre. O Levita Rodrigo. Esse nome jamais será esquecido. O Levita Rodrigo jamais será esquecido. Pessoal, muito obrigado por tudo. E eu peço a Deus que todas as mães venham ter força e a gente continue se ajudando uma a outra, se apegando quando uma estiver mais forte, uma está mais fraca. E assim nós vamos levando até o nosso reencontro com eles e com todos que já partiram desde agora. Eu desejo uma tarde abençoada a todos e um feliz aniversário a todos aqueles que estão aniversariando hoje, assim como o Levita. Ele só não está aqui fisicamente, mas está na memória do Senhor Jesus Cristo. Amém?